tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula. Meu nome é Nicolas e serei o seu professor. Nesse nosso primeiro encontro, trabalharemos um pouco sobre a cidade de Porto Alegre, apresentando alguns de seus principais pontos turísticos e alguns dos serviços públicos essenciais que são oferecidos pelo município. Vamos lá? A cidade de Porto Alegre é um município e também a capital do Rio Grande do Sul, o estado mais a sul do Brasil. Sua população atualmente ultrapassa a faixa de 1 milhão de pessoas, estando estas concentradas em aproximadamente 84 bairros distribuídos ao longo da cidade. A cidade faz parte da denominada Região Metropolitana de Porto Alegre, um conjunto com outros 33 municípios de integração política e socioeconômica, constituindo um polo atrativo de oferta de serviços e empregos. Criada em 1973, a região metropolitana foi necessária frente ao crescimento geográfico das cidades, as quais acabaram por praticamente estarem coladas umas nas outras. Se antigamente havia o predomínio da indústria nessas cidades, hoje em dia há a prevalência da economia de serviços. Para quem chega, pode ser um pouco difícil de se encontrar. A cidade é grande e oferece uma variada gama de possibilidades para seus visitantes e novos moradores. Aqui no curso, vocês encontrarão novas informações sobre a cidade, suas histórias, seu desenvolvimento, dentre outras questões. Na nossa aula de hoje, nos focaremos em dois para quem procura conhecer os pontos turísticos da cidade, assim como também abordaremos alguns dos serviços públicos que são oferecidos pelo município. Adentrar no mercado público, conhecer o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, as igrejas e catedrais da cidade, os estádios e os times de futebol são apenas algumas das opções que a cidade de Porto Alegre oferece aos seus cidadãos e turistas. Muitos dos bairros de Porto Alegre, como por exemplo o Centro Histórico, conhecido pela sua enorme diversidade cultural, ficam em contato direto com o Lago Guaíba, importante lago para a história cultural, ambiental e econômica da região metropolitana de Porto Alegre, visto que suas águas são utilizadas de múltiplas formas, como para a pesca, a navegação e o abastecimento. Na sua orla também estão localizados vários pontos turísticos da cidade, como a usina do gasômetro, o anfiteatro Pôr do Sol e a Fundação Iberê Camargo, assim como também clubes náuticos e pequenas praias. A cidade oferece as mais variadas opções para quem busca conhecimento, diversão e comodidade. Vejamos agora algumas das opções de pontos turísticos que a cidade de Porto Alegre tem a oferecer. Outra opção é o Barco Cisne Branco, que há mais de 40 anos é uma das opções mais indicadas para quem busca fazer uma visita a Guaíba. Sendo referência no turismo fluvial, o passeio de aproximadamente 1 hora apresenta a história do lago e da cidade de Porto Alegre, sendo um excelente espaço cultural. O embarque é realizado no portão central do Cais de Porto Alegre, nas proximidades do centro, e tem a capacidade de receber até 300 passageiros e 20 tripulantes, com toda a segurança e conforto ao longo do trajeto. Há espaço para realizar refeições, e os dejetos são depositados em um tanque de tratamento, buscando não lançá-los diretamente no lago. Dentre todas as opções apresentadas, o passeio pelo barco Cisne Branco é o único pago, em razão da necessidade de manutenção direta da embarcação. Outro local muito amado e adorado pelos gaúchos é a Orla do Guaíba. A Orla sempre foi um local destinado ao encontro de amigos e família. O espaço, que recebeu uma revitalização nos últimos anos,
tem se mostrado como um excelente lugar para a prática esportiva, para o descanso com os amigos e para tomar aquele chimarrão ao pôr do sol. A orla possui ciclovias para quem gosta de andar de bicicleta, assim como espaço para os praticantes de caminhada. Campos de futebol, praças e obras de artes podem ser desfrutados ao longo de todo o seu trajeto. O início da orla ocorre na usina do gasômetro, ou simplesmente gasômetro, ponto conhecido dos porto-alegrenses, e sua extensão ultrapassa a Rota das Cuias, ponto central para as comemorações farroupilhas. A Orla do Guaíba também apresenta espaço para quem busca eventos musicais e espetáculos a céu aberto. O Anfiteatro Pôr do Sol fica localizado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, na Orla do Guaíba. Infelizmente, atualmente o local se encontra abandonado, mas há planos por parte da prefeitura para sua revitalização. Um ponto pouco mais afastado da Orla do Guaíba, o Museu Iberê Camargo, ou apenas Fundação Iberê, criada em 1995, busca aproximar o público de nomes consagrados da arte brasileira do século XX, desenvolvendo ações sobre a educação, arte e cultura de criação e elaboração artística. Criado em homenagem ao artista gaúcho Iberê, detentor de um extenso número de obras dentre pinturas, desenhos e gravuras, é um local que leva à reflexão sobre a arte contemporânea. Todos os anos, há um grande número de eventos realizados nos mais diversos campos do conhecimento no local. Além disso, o próprio prédio se destaca na arquitetura da zona sul da cidade de Porto Alegre. Seu acervo possui quase 4.000 obras do artista e, para aqueles que buscam um pôr do sol à beira do Guaíba, é um excelente ponto para essa iniciativa. Nos afastando um pouco do Guaíba, as mediações do centro de Porto Alegre nos presenteiam com muitos espaços culturais. Em um desses, em 1933, foi inaugurado um hotel de nome Magix, na Rua dos Andradas, número 736, responsável por hospedar muitos artistas e presidentes ao longo de sua trajetória. Um dos mais consagrados poetas gaúchos, Mário Quintana, viveu no hotel por cerca de 25 anos e, após seu falecimento, o governo do estado do Rio Grande do Sul tomou posse do prédio e buscou transformar o local, rebatizando-o de Casa de Cultura Mário Quintana. O espaço conta com teatro, sala de cinemas e bibliotecas, assim como espaços para receber eventos culturais e locais para refeições. Em outro ponto da cidade, a construção de um teatro que abrigasse com dignidade as diferentes manifestações culturais era um sonho que, desde o período colonial, acompanhava governantes e a população. Finalmente, no dia 27 de junho de 1858, um prédio foi inaugurado e, desde então, o Teatro São Pedro é anualmente o espaço cultural mais lembrado da cidade de Porto Alegre. Localizada na Praça Marechal Deodoro, sem número, no centro da cidade de Porto Alegre, passou por um longo período de restauração e hoje abriga uma intensa agenda cultural da cidade. Os princípios do teatro são encantar, divertir e emocionar as pessoas, através da apresentação do teatro, da música, dança e ações culturais de qualidade, contribuindo assim para a democratização da cultura. Junto a uma das mais conhecidas instituições privadas do Rio Grande do Sul, a PUC, está localizado o seu Museu de Ciências e Tecnologia. É um dos museus interativos de ciências naturais de maior destaque da América Latina e propõe atividade para todas as idades nos mais diferentes campos do saber, apresentando experimento atrações sobre o homem, meio ambiente, o universo e sobre a Terra. A área de exposição permanente ao público conta com cerca de 700 experimentos interativos, cobrindo inúmeras áreas do conhecimento. O visitante é livre para participar e experimentar as experiências que resultaram no conhecimento científico,
Atualmente, o museu possui um acervo permanente de aproximadamente 5 milhões de peças. Falar em Porto Alegre sem falar sobre seu mercado público é um grande equívoco. Sendo um ponto central da cidade desde 1869, o mercado público de Porto Alegre é espaço obrigatório para quem busca produtos frescos, tomar aquele café ou conhecer um pouco mais da cidade. Com aproximadamente 106 estabelecimentos nas mais diversas atividades e ramos, oferece produtos com uma boa política de preços. Não somente setores alimentícios, mas produtos religiosos, utensílios gaúchos, confeitarias e restaurantes também são encontrados em seu interior. É também um espaço destinado a diversas e diferentes manifestações culturais da cidade. Em 2013, o mercado foi cometido com um incêndio em larga escala, ficando alguns anos com sua parte superior interditada. Sua infraestrutura após o incêndio modernizou e qualificou seu espaço interno, mas não interferiu na tradição do espaço para os porto-alegrenses. A cidade de Porto Alegre ainda oferece uma grande extensão cultural em locais de céu aberto. A Praça Marechal Deodoro, ou a Praça da Matriz, é um espaço pertencente à história do Rio Grande do Sul. Em suas mediações são encontrados alguns dos pontos turísticos mais conhecidos da capital, como o Teatro São Pedro, no qual nós já conversamos, a Igreja Matriz e a Biblioteca Municipal, assim como o Palácio Piratini, a sede do Poder Executivo do Rio Grande do Sul, e a Assembleia Legislativa, a sede do Poder Legislativo Estadual. Na imagem do meio, nós temos o Parque Farroupilha, ou Parque da Redenção, dito como o parque mais conhecido e tradicional da cidade. O espaço possui alguns dos monumentos mais conhecidos e é patrimônio ambiental da cidade e parte indissociável das histórias do Rio Grande do Sul. Oferece muitas trilhas e recantos, assim como passeios de pedalinhos. Na terceira e última imagem, o Parque Moinhos de Vento, ou Parcão, como é conhecido pelos moradores, é um dos principais parques de Porto Alegre. Com uma área de mais de 100 mil metros quadrados e localizados na região do bairro Moinhos de Ventos, o parque é um lugar que atrai diversos turistas, por conta da réplica de um moinho açoriano de vento e de seu lago, que é povoado com tartarugas. O Parcão também oferece aos seus visitantes outras opções, como quadra para diversas modalidades esportivas, assim também como aparelhos para ginásticas. É importante lembrar que estes são apenas algumas das opções oferecidas por Porto Alegre. A cidade possui outros pontos a serem explorados, conhecidos e estudados por seus cidadãos. Conhecido um pouco da cidade, nesse segundo momento da aula, sentimos que é importante identificar alguns dos serviços e informações públicas que são oferecidas pela cidade. Importante mencionar que estaremos identificando alguns dos serviços voltados para as necessidades mais emergenciais para quem precisa de um atendimento rápido. Ao imigrante que necessita de acolhimento e informações gerais, orientações técnicas, encaminhamento para redes de serviços e acompanhamento através de atendimento de equipe interdisciplinar, o atendimento é realizado no Centro de Referência dos Direitos Humanos, na Rua dos Andradas, 1643, Sala 401, no bairro Centro Histórico, e o contato pode ser realizado pelo telefone 0800 642 0100. A cidade ainda oferece o canal da Prefeitura de Porto Alegre para atendimento de demandas relacionadas aos serviços públicos do município através do número 156. Por esse canal, questões envolvendo água, esgoto, animais, árvores, podas, iluminação pública, limpeza urbana, mobilização urbana, praça e saúde podem ser solucionadas. Pedimos que os números abaixo sejam conhecidos e memorizados, pois são serviços essenciais no nosso dia a dia. Pelo acionamento do número 190, nós chamamos a Brigada Militar.
a força de serviço responsável pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Quando o órgão responsável é pela prevenção e o combate a incêndios e a situação de pânico, o número será o 193. A partir dele, será acionado o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199. Ela é responsável pela prevenção, preparação, resposta e reconstrução em casos envolvendo desastres naturais. Por fim, e o mais importante de todos, é o SAMU, o Serviço de Saúde Móvel Brasileiro, destinado ao atendimento e resgate de pacientes em situação de emergência, seja na sua residência ou em qualquer outro local. A SAMU ela pode ser contatada pelo número 192. Terminamos por hoje. No nosso próximo encontro, falaremos um pouco sobre as primeiras imigrações alemãs e italianas no Rio Grande do Sul. Até lá!